Pai Santo e querido, nós te louvamos, ó Pai, nessa noite, bendizemos teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, por ter nos trazido em paz e em segurança à tua casa. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, pelo teu amor por nós. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o amor do Senhor não fica só em palavras, mas o Senhor demonstra a cada dia o teu amor por nós. E nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelas nossas vidas. Nós te louvamos por ti mesmo, pela tua salvação, pelo teu maravilhoso plano. Te agradecemos, ó Pai, e te louvamos porque tu és soberano, tu és o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos ter segurança em ti, sabendo que tu estás no controle de todas as coisas. E pedimos, ó Deus, que o Senhor, nessa noite, esteja conosco aqui neste lugar, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para compreendermos a tua palavra. Ser também com os nossos irmãos que nos acompanham através da internet, nas suas casas, no seu trabalho, que o teu Espírito Santo, que aqui está e também está com eles, possa também ministrar o coração deles em nome de Jesus. Estou aqui apenas como um instrumento nas tuas mãos e peço que o Senhor me use, ó Pai. Me usa como um arauto do Senhor para proclamar a tua palavra e o teu evangelho. Que nós estejamos preparados, ó Deus, que o solo do nosso coração se encontre preparado para recebermos a semente que é a tua palavra nessa noite. E que a tua palavra germine nas nossas vidas, cresça e dê muitos frutos para a tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, no capítulo 3. Vamos dar sequência à nossa pregação expositiva na primeira epístola de João. E nessa noite nós vamos meditar no capítulo 3, versos de 1 a 6. Primeira João, capítulo 3, versos 1 a 6. Antes de nós iniciarmos a leitura, nós precisamos nos lembrar, sobre o contexto que João escreve essa carta. Provavelmente ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, e aquela igreja estava sendo invadida por homens e mulheres que se levantavam dentro da própria igreja. Eram pessoas da comunidade da igreja de Éfeso que se levantaram no meio da igreja pregando um novo evangelho, um evangelho diferente daquele que os apóstolos tinham pregado, um evangelho diferente daquele que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E muitos irmãos da igreja de Éfeso estavam se enveredando por esse novo evangelho. E João está escrevendo justamente para que a igreja tenha atenção àquilo que eles estão ouvindo. João dá características daqueles que são verdadeiramente salvos e daqueles que não são. E João vai mostrar à igreja que eles não precisam de nada além do evangelho que o Senhor Jesus Cristo ensinou e de que os apóstolos ensinaram. Esse é o verdadeiro evangelho que pode nos levar à salvação em Cristo Jesus. Nós não precisamos de um novo ensino. Nós precisamos apenas nos manter naquilo que foi ensinado por Jesus e por seus apóstolos. E no capítulo 3, versos de 1 a 6, João ele continua escrevendo à igreja. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado.
Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Eu intitulei essa ministração de hoje como razões para mantermos uma vida pura. E é justamente isso que João ele vai nos falar nesse capítulo 3. Para a gente entender um pouco daquilo que João continua escrevendo, eu quero só ver com os irmãos os 2 últimos versículos do capítulo 2, versos 28 e 29. João termina falando da unção do Espírito Santo que permanece na vida do crente, e ele diz: filhinhos, agora pois permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Sabeis que ele é justo. Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João caracteriza o verdadeiro cristão aqui. O verdadeiro cristão é aquele que permanece em Cristo e vive praticando a justiça, assim como Jesus Cristo praticou. E agora no capítulo 3, João vai nos dar motivos para nos mantermos puros, como Jesus é puro. E a primeira coisa que ele fala, ele vai iniciar o capítulo 3, anunciando algo de maravilhoso que Deus fez por nós. E ele fala sobre o quão grande amor que Deus nos concedeu. Esse amor que nos torna filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, o amor de Deus por nós, ele não é um amor que fica só em palavras, mas Deus demonstrou esse amor aos seus filhos. Ele demonstra esse amor até os dias de hoje. Quão grande amor Deus tem nos demonstrado, nos tornando seus filhos mediante a obra do Senhor Jesus Cristo. E a palavra aqui continua dizendo que não somos apenas chamados de filhos. Nós, às vezes, temos costume, de quando, às vezes, nós somos apegados a uma outra família, tem uma outra família que nos viu crescer e tal, às vezes, a mãe da outra família diz, aqui é o meu filho de consideração, chama de filho. Mas com Deus não é assim. Não é que Deus, ele apenas nos considere, goste da gente, não é isso não. Deus não apenas nos chama de filho, mas a palavra diz, e de fato, somos filhos de Deus. Não é ser filho da boca para fora, por um carinho que Deus tenha por nós, por algo que Ele tenha visto na gente, e Ele decidiu nos chamar de filhos. Mas Ele nos adotou legalmente. Sabe quando o pai vai no orfanato e escolhe uma criança para adotar e precisa correr aquele trâmite na justiça, toda a documentação, muitas vezes a criança já tem uma certidão de nascimento com o nome de outros pais que a abandonaram, mas os pais que agora querem adotar, eles mudam o nome dos pais para o nome deles, porque é eles que vão criar aqueles filhos agora. E foi isso que Deus fez conosco através de Cristo Jesus. O Senhor Deus, Ele nos adota legalmente como seus filhos por meio de Cristo Jesus. Então não somos filhos de Deus apenas da boca para fora, apenas porque Deus tem um sentimento diferente para conosco, mas Deus verdadeiramente, legalmente, Ele nos adotou como seus filhos por meio de Cristo Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, João ele fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. De quem é que João está falando aqui no capítulo 1? Do Senhor Jesus Cristo. A todos quantos receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, Cristo deu-lhes o poder, Cristo nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Se você chegar aí fora e perguntar às pessoas, você é filho de Deus? A maioria vai dizer que sim. Nunca andou com Deus, não conhece a palavra, não busca o Senhor, anda numa vida de pecado, mas ele diz, eu sou filho de Deus. Mas a palavra de Deus aqui está nos mostrando, o João nos mostra através do Evangelho,
que o poder que nós recebemos para sermos feitos filhos de Deus vem através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nós somos verdadeiramente feitos filhos de Deus. E não há outro meio de nos tornarmos filhos de Deus, a não ser através do seu Filho Jesus Cristo. E a palavra aqui continua dizendo, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Por nós termos sido feitos filhos de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, nós não temos comunhão com o mundo. E a palavra conhecer aqui que João usa, não é conhecer de intelecto. Eu nunca vi Juan, nunca andei com ele, mas conheço ele. Como é que eu conheço ele? Conheço o Juan pelo que Kaique me falou sobre ele. Então tem pessoas que acham que conhecem a Deus por isso, porque ouvem falar de Deus e acham que conhecem a Deus. Mas a palavra aqui que João está usando para conhecer é intimidade, é relacionamento com Deus. Então, aqui no caso ele está falando de relacionamento com o mundo, não é? Nós com o mundo e o mundo conosco. Por essa razão o mundo não nos conhece. Porque nós fomos feitos filhos de Deus mediante Cristo Jesus, o mundo não tem nenhuma relação com a gente. Porquanto ele não conheceu, o mundo não se relacionou com Deus. O mundo simplesmente negou a Deus. O mundo simplesmente negou aquilo que Deus colocou como lei para seguirmos, a sua vontade. O mundo deixa a vontade de Deus de lado e quer seguir a sua própria vontade. Mas nós que fomos feitos filhos de Deus, mediante a obra de Jesus Cristo, isso faz com que nós não tenhamos nenhuma união com o mundo. Nós não temos mais nenhuma comunhão. E nós vimos isso no versículo 15 do capítulo 2, quando João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma consequência. Quando verdadeiramente nós nos tornamos filhos de Deus, não temos mais nenhuma comunhão com o mundo. E o mundo não pode ter comunhão conosco. Por que isso acontece? Porque o mundo desprezou o Salvador. O mundo desprezou o Senhor Jesus Cristo. E agora nós somos filhos de Deus mediante Cristo. Como é que vamos manter comunhão com o mundo? Como é que vamos manter uma relação com o sistema pecaminoso desse mundo? Não podemos. E por isso que o mundo não se relaciona mais conosco. E por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele falou, vós sereis odiados por causa do meu nome. E o ódio não é só muitas vezes do desconhecido, não. A luta às vezes vem dentro da nossa própria casa. Quantas pessoas, quando se converteram ao Senhor Jesus Cristo, foram rejeitados pelos seus familiares? Nós costumamos ver, principalmente, pessoas do interior que crescem ali no catolicismo o tempo todo, e quando se convertem, são batizados na igreja, os pais, às vezes, se revoltam. Você negou o batismo do seu pai, nós lhe batizamos na igreja, e agora você nega o batismo que nós lhe damos, e você se batiza de novo na igreja dos crentes. Não sabe eles o que é que a pessoa está fazendo, Está confessando publicamente que a partir daquele momento ela verdadeiramente agora é filha de Deus. E nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar das coisas grandiosas que Deus tem feito nas nossas vidas. A primeira delas é essa. Através de Cristo Jesus, Deus nos tornou os seus filhos. E quando nós olhamos para o nosso ser corrompido pelo pecado, quando nós olhamos para dentro de nós, talvez a gente possa se perguntar, por que que Deus nos fez seus filhos? Será que nós merecíamos termos sido feitos filhos de Deus? Olhe para dentro de si. Lembre de você como era no passado, da vida que você vivia, no lamaçal de pecado, escravizado, sem ter noção que aquilo que você estava fazendo desagradava a Deus. Olhe para isso e faça essa pergunta. Será que verdadeiramente você merecia ter sido feito filho de Deus?
com tudo que você fazia contra o Senhor e a sua palavra? Nós não éramos merecedores do amor de Deus e da sua misericórdia. Mas a palavra nos mostra que Deus nos tornou seus filhos para nos mostrar a riqueza da sua graça. Foi por isso que Deus nos tornou seus filhos. Paulo, ele vai dizer isso em Efésios, no capítulo 2. Paulo escreve isso aos Efésios. Efésios capítulo 2, versos 7 a 10. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Foi por isso que o Senhor Jesus nos salvou. Foi por isso que Deus, em sua soberania, Ele criou esse plano eterno de salvação, para demonstrar, como diz no versículo 7, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Nós não éramos merecedores, mas Deus derrama a sua graça sobre nós e Ele nos salva por meio da fé. Fé essa que não vem de nós mesmos, mas Ele mesmo nos concedeu a fé para que pudéssemos crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das razões que nós temos para mantermos uma vida pura, nos lembrar do tão grande amor que Deus tem demonstrado por nós, através da salvação que Ele nos concede em Cristo Jesus. E agora Ele nos chama de filhos. E verdadeiramente nós somos filhos de Deus. O versículo 2, João continua: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João, ele não para falando só do amor que Deus tem demonstrado para conosco, não, nos chamando de filho. João, ele diz, é bom nós sabermos disso e nos lembrarmos, e esse é um dos motivos de mantermos uma vida pura diante de Deus. Mas tem algo ainda muito maior do que isso. Se nós já nos alegramos por causa do amor que Deus tem demonstrado a nós, nos adotando como seus filhos, tem muito mais ainda. Maravilhas maiores ainda nos aguardam, pois nós seremos como o nosso Senhor Jesus Cristo. E também esse é um motivo em que nós podemos nos alegrar, em que nós podemos nos apegar ao Senhor e mantermos uma vida pura, na promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Nós somos feitos filhos de Deus, mas isso não é tudo, ainda tem muito mais para nós. Nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus em alguns textos nos mostra isso. Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, 20 e 21, que diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E um texto que vai deixar isso muito mais claro para a gente, 1 Coríntios no capítulo 15, a partir do versículo 50, o apóstolo Paulo também vai deixar isso claro para nós. 1 Coríntios 15, versículos 50 ao 58. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos,
ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nós seremos transformados naquele grande dia, e nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Na eternidade, nós seremos moralmente sem pecado nenhum. Intelectualmente falando, nós seremos sem erro. Nós não seremos pessoas falsas, intelectualmente falando. Fisicamente, na glória, quando nós somos transformados, nós não teremos fraqueza nenhuma. Nós não teremos imperfeições em nós. E além disso, todos nós seremos plenamente cheios do Espírito Santo, quando nós formos transformados e estivermos com o Senhor. Mas se lembre de uma coisa: ser semelhante a Cristo não significa ser idêntico a Ele. Se lembre que o Senhor Jesus Cristo, Ele é perfeitamente homem, mas Ele é também perfeitamente Deus. Então nós nunca poderemos ser idênticos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Nós nunca seremos oniscientes, nós nunca poderemos ter o poder de saber todas as coisas, nós nunca seremos onipotentes, nós nunca teremos todo o poder. Apesar de sermos transformados e sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, nunca poderemos ser idênticos a Ele, porque Jesus Cristo, ao mesmo tempo que Ele é Deus, Ele também é 100% homem, 100% Deus. E nós somos apenas homem e seremos transformados naquele grande dia. Nos apeguemos a essa promessa para nós podermos manter uma vida pura diante do Senhor. O versículo 3, João continua dizendo: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Deus é puro, é isso que João está aqui dizendo. O Senhor é puro, e todo aquele que se achega a Deus, são feitos seus filhos, eles também desejam ser como o seu Senhor é. Não é assim que nós somos quando nós gostamos muito de alguém? Eu estava falando outro dia com os adolescentes, às terças-feiras, sobre os ídolos do nosso coração. Muitas vezes nós levantamos pessoas ou algumas coisas como ídolos das nossas vidas. E nós não podemos fazer isso, porque quando nós levantamos um ídolo nas nossas vidas, nós estamos colocando esse algo ou essa pessoa no lugar de Deus. O único lugar que a única pessoa que nós devemos adorar, que merece o lugar de idolatria nas nossas vidas, é o Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus. Só a Ele nós podemos adorar. E a gente precisa ter atenção a isso. Quando nós colocamos alguém ou algo como ídolo nas nossas vidas, principalmente alguém, nós queremos ser semelhante àquela pessoa. Tem pessoas que idolatram seus pais, e eles vivem uma vida querendo ser o mais parecido possíveis com o que os seus pais foram. Tem pessoas que quando idolatram um cantor, um ator, a gente vê pessoas que querem ser iguais àquela pessoa. Quantas pessoas nós vemos que até cirurgia plástica faz para ficar parecidos com aquela pessoa? Isso é demonstração do amor que ela sente por aquele ídolo.
E se verdadeiramente Deus está em primeiro lugar no nosso coração, se nós adoramos ao Senhor com todo o nosso intelecto, com todo o nosso ser, com todo o nosso sentimento, nós como seus filhos também precisamos ansiar sermos iguais ao nosso Deus. Nós precisamos olhar a palavra de Deus e amando o Senhor dizer, Senhor, eu quero ser assim como Tu és. Quando nós lemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e vemos como o Senhor Jesus Cristo agia, nós precisamos nos colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero ser assim como Tu és. Buscando ser santo como Ele é. Buscando ser puro, íntegro, justo como Ele é. A palavra diz que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. E nas mínimas coisas, às vezes nós estamos desobedecendo ao nosso Deus. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Se Deus verdadeiramente tem a primazia nas nossas vidas e Ele está em primeiro lugar no nosso coração, nós precisamos olhar para Ele como o nosso alvo, como o nosso padrão, e nós devemos desejar ser iguais a Ele. Nós devemos desejar viver uma vida pura, santa, porque Ele era assim. Essa deve ser a motivação. A motivação para nós vivermos uma vida pura não é o homem. Não são as pessoas que estão ao nosso lado, não é o pastor, não é o grupo de louvor, não é para você se amostrar dentro da igreja que você vive uma vida de santidade, mas a sua motivação de viver uma vida pura, justa e íntegra é o próprio Senhor, é porque você deseja ser igual a Ele, demonstrando o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos jamais pensar na eternidade que nós vamos viver com Cristo, onde nós vamos viver desfrutando da sua presença para todo sempre, sem desejar sermos puros como Cristo é. Nós vamos desfrutar a eternidade ao lado dele, que é todo santo, todo puro, e nós precisamos desejar sermos iguais a ele também. Nós podemos nos achegar a Deus, queridos, clamando por isso, por santificação, por pureza, pedindo ao Senhor que desenvolva a santificação nas nossas vidas. Se você ainda percebe que tem áreas na sua vida que você está ainda em dívida com Deus, que você ainda está caindo nos pecados, você pode se achegar ao Senhor de todo o seu coração e clamar ao Senhor pela misericórdia dEle, pedindo, Senhor, desenvolve a Tua santidade na minha vida. Eu quero ser puro como Tu és. Eu quero ser assim, ó Deus, não é para aparecer para os homens, mas é porque eu Te amo e eu quero ser como o Senhor é. E eu reconheço que nessa área da minha vida, eu não tenho vivido pureza. Eu não tenho sido santo nessa área, Deus. Me ensine e me ajude. Se você clamar ao Senhor, você vai provar do poder de Deus operando na sua vida e Ele te transformando de uma vez por todas. E nós podemos nos achegar ao nosso Deus, porque Ele mesmo é a própria fonte da pureza que nós necessitamos para as nossas vidas. Versículo 4, João continua: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a quebra da lei que foi dada por Deus. Isso que é o pecado. Deus nos deu uma lei, Deus nos deu um padrão. Olha, filhos, eu vou te dar um padrão aqui para vocês viverem. Se vocês viverem dentro do padrão, vai dar tudo certo para vocês. Mas o que foi que o homem fez? Preferiu andar segundo as suas próprias concupiscências, como diz a Bíblia, os seus próprios desejos, a sua própria vontade. E o que foi que aconteceu? O homem se deu de mal. Mas louvado seja Deus, porque Ele demonstra a sua graça sobre as nossas vidas e Ele provê um meio de salvação mediante o Senhor Jesus Cristo. Quando nós vivemos em pecado, nós estamos desconsiderando completamente a lei de Deus. E João está aqui nos dizendo, no versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Em outras palavras, João está dizendo assim, ó: o pecado é uma rejeição deliberada das leis de Deus e uma entrega aos próprios desejos. E nós precisamos ter convicção disso e reconhecer quando nós pecamos.
Quando você peca, ninguém está com a faca no seu pescoço lhe obrigando a pecar, lhe ameaçando de morte, não. Quando você peca, é porque você quis pecar. Quando você peca, é porque você deixou de lado o padrão e a lei de Deus que Ele nos deu para obedecermos. E nós decidimos satisfazer os nossos próprios desejos. Por isso que João diz, o pecado é uma rejeição deliberada das leis de Deus, é voluntária. Foi você que quis pecar. Você não estava com a faca no pescoço. Aí tem pessoas que vão dizer, mas foi o diabo. Foi o diabo não. Foi o diabo não. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Os maus desejos, os maus desígnios já estão dentro do nosso coração. O diabo, apenas sabendo naquilo que nós somos fracos, ele vai nos tentar justamente naquela área. Mas quando nós pecamos, a culpa não é do diabo, a culpa é nossa. Fomos nós que decidimos pecar contra Deus. E João está dizendo que é justamente isso. Quando você pecou, você voluntariamente decidiu abrir mão da lei de Deus e satisfazer os seus próprios desejos. E mais tarde nós vamos ver no versículo 8 do capítulo 3 aí de 1 João, que João vai dizer o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que vive numa vida de pecado é pecaminoso, gente. E as pessoas que vivem numa vida de pecado, elas não procedem de Deus. João é muito claro. Com João não tem meio termo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem meio termo. Se você vive uma vida de pecado, se você vive pecando deliberadamente, você não é de Deus. Você precisa demonstrar frutos de conversão verdadeiramente. E aquele que o Senhor Jesus verdadeiramente converteu, ele busca se livrar dos pecados, ele busca viver uma vida íntegra, reta e santa diante do Senhor. Mas no verso 5 ele continua: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Existe uma esperança para os pecadores. Existe uma esperança para nós, que somos cristãos, não vivemos no pecado, mas acontece, de algumas vezes nas nossas vidas, nós acabarmos pecando contra Deus. E esse não é o nosso fim, porque o Senhor já pagou o preço na cruz, no nosso lugar. E nós precisamos nos lembrar que, como João está dizendo, Jesus se manifestou para tirar os pecados. Em João capítulo 1, verso 29, a palavra diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi por isso que Jesus foi enviado por Deus a este mundo. Somente Cristo pode tirar os nossos pecados. Através da obra de Cristo na cruz, Deus perdoou os nossos pecados. E quando Cristo nos tira o pecado e o seu sangue é derramado sobre as nossas vidas, Ele nos limpa de uma vez por todas, porque Ele mesmo não tem pecado. Então, por isso que o sangue de Cristo foi derramado sobre nós. Por isso que Ele derramou o seu sangue naquela cruz. Se lembre do propiciatório, da Arca da Aliança, onde o sangue do animal tinha que ser derramado ali em cima, para que quando Deus olhasse, Ele não visse as coisas que estavam ali dentro da arca, e derramasse a sua ira sobre o homem. Que foram momentos em que os homens se rebelaram contra Deus, duvidaram de Deus, reclamaram do maná que Deus tinha mandado, duvidaram da palavra de Deus, e Deus teve que provar a sua palavra fazendo a vara de Arão florescer, para o povo acreditar. A tábua da lei, que por causa da desobediência, Moisés irritado, ele quebra as tábuas da lei.
Então, o sangue do animal precisava ser derramado no Antigo Testamento, nós vemos sobre o propiciatório, para que Deus, quando olhasse aquelas coisas ali na arca, ele não derramasse o seu cálice de ira sobre os homens. E Jesus Cristo veio para fazer a mesma coisa por nós. O seu sangue derramado sobre as nossas vidas, quando Deus olha do céu para nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos olha e nos declara justos, porque Ele vê o sangue de Cristo sobre nós. Ele não olha o nosso pecado, mas Ele olha a santidade de Cristo que foi imputada nas nossas vidas. Somente Cristo, que não tem pecado, pode fazer isso por nós. Se um cristão vive uma vida de pecado, sua afirmação de ser filho de Deus perde todo o sentido. João já falou isso. Aquele que verdadeiramente é filho de Deus, ele vive na luz, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E nós, como filhos de Deus, precisamos seguir o exemplo. Não existe você dizer que é filho de Deus e viver no pecado. Não tem como. Aquilo que você professa com a sua boca, você precisa demonstrar na sua vida. Não adianta você dizer que é filho de Deus e não demonstrar nas suas ações. Você viver pecando é uma afirmação falsa, dizermos que somos filhos de Deus e vivermos no pecado. E no versículo 6, João termina esse trecho dizendo: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. João faz aqui um pequeno contraste entre o verdadeiro crente e o descrente. Quem é o verdadeiro crente? O crente é aquele que encerrou a sua vida de pecado, porque agora ele vive em Cristo. E Cristo agora é o padrão para ele. Ele agora quer viver em santidade, porque Cristo é santo. E demonstrando o amor dele pelo Senhor Jesus Cristo, ele quer ser igual a Cristo. Esse é o crente. E quem é o descrente? O descrente é aquele que vive pecando, porque nem viu, nem conheceu a Cristo. E conhecer aqui mais uma vez é experimentou. O descrente nunca experimentou o Senhor Jesus Cristo. Ele pode até saber quem Cristo é, mas só de ouvir falar. Às vezes as pessoas conhecem a Cristo só porque nós falamos sobre Cristo. Porque algum dia eles ouviram o Evangelho, mas eles nunca experimentaram verdadeiramente do Senhor Jesus Cristo. E essa é a diferença do crente para o descrente. Nós que somos cristãos, verdadeiramente experimentamos o poder de Cristo agindo nas nossas vidas. E o descrente ainda não experimentou isso. João aqui, quando ele escreve isso, ele tem a convicção de que o crente ele pode até pecar, mas quando ele confessa o seu pecado, Cristo perdoa e purifica ele de toda a injustiça. É isso que ele escreveu no versículo 9 do capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O crente não é escravo do pecado, ele não é prisioneiro do pecado, pois a sua vida é controlada pelo Senhor Jesus Cristo. No versículo 9 do capítulo 3, João diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Esses são os motivos que João nos dá para nós vivermos uma vida pura, uma vida santa diante de Deus, nos lembrando do grande amor que o Senhor tem demonstrado a nós, através da obra de Jesus Cristo. Nos lembrando muito mais que esse amor demonstrado por nós, através de Jesus Cristo, não é o fim. Nós ainda desfrutaremos algo muito melhor. No dia do arrebatamento, nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Nós provaremos, nós passaremos a ter um corpo incorruptível, que o pecado não terá mais poder algum sobre nós. E nós seremos transformados pelo Senhor. Todo aquele que verdadeiramente é filho de Deus,
ele se purifica, porque ele deseja ser igual ao Senhor. Eu quero fazer algumas considerações desse texto que nós lemos nessa noite. Quando nós olhamos o modo de viver das pessoas aí fora, muitas vezes nós conseguimos distinguir o crente do não crente, pelo modo que as pessoas vivem, pelas suas atitudes, pelo seu jeito de falar. Isso não é errado, não, porque o crente e o descrente, eles vão viver de modos totalmente diferentes, e isso é comum, isso é normal, pelo menos era para ser, né? Porque cada vez mais, infelizmente, os crentes querem se igualar às pessoas do mundo, mas nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser luz, e a palavra de Deus nos diz que esse mundo está em trevas. Então nós precisamos andar de maneira diferente dos não cristãos. Então o crente e o não crente, eles vivem de maneira diferente. O descrente, ele demonstra que ele não tem comunhão com Deus, quando ele continua vivendo para satisfazer os seus próprios prazeres, pecando contra Deus. E nós vimos aqui na palavra do Senhor que quem permanece no pecado não tem fé em Cristo e não o conhece pessoalmente. Essa é a verdade da palavra de Deus. Quem vive pecando, quem vive para os seus próprios prazeres e seus próprios desejos, não tem fé em Deus e não o conhece verdadeiramente. Então que nós, que somos crentes, possamos demonstrar com as nossas atitudes que nós verdadeiramente conhecemos ao Senhor. E que nós possamos demonstrar não apenas de palavras, não apenas da boca para fora, mas principalmente demonstrando com as nossas atitudes. Que nós tenhamos atitudes de pureza e de santidade nas nossas vidas. Que nós tenhamos atitudes como a que Cristo teve. E nós podemos ver no Evangelho. Assim o mundo olhará para nós e reconhecerão que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Que a nossa fé não seja só de palavras, mas que seja de ação. Que nós possamos demonstrar com as nossas vidas a fé que nós dizemos que temos no Senhor. Uma outra consideração que nós precisamos fazer ao ler um texto como esse, é que nós não podemos brincar com o pecado. Pecado é coisa séria. E, infelizmente, o pecado tem sido banalizado nos nossos dias. As nossas crianças são ensinadas, através da mídia, que pecado não existe. Isso é invenção dos religiosos. Você só está cometendo pecado quando você agride outra pessoa. Quando você está invadindo o lugar que era de direito da outra. Aí você está cometendo um pecado, quando você ofende alguém. Mas pecar contra Deus, que nada, Deus nos entende. Nós somos errados mesmo, e Deus passa a mão pela nossa cabeça, e no final Ele vai salvar todo mundo. É isso que as pessoas têm ensinado aí fora. Que Deus é amor, e por isso todos serão salvos. Então a gente não precisa se preocupar com o nosso pecado. Pecado é coisa séria, queridos. E nós não podemos brincar com ele. O pecado é uma ofensa grave contra Deus. É uma desconsideração a Deus intencional da nossa parte. E quando nós pecamos, nós estamos violando as leis divinas que Deus nos deu para seguirmos. Então, quando você peca, você está afrontando a Deus. Imagine isso. Se nós tivéssemos essa consciência na nossa mente, talvez nós estivéssemos vivendo num mundo muito melhor. Quando você pecar, você se lembrar, eu estou afrontando ao meu Deus com o meu pecado, porque Ele é todo santo. E aí de imediato você se colocar diante do altar de Deus e pedir perdão ao Senhor. E crer que a obra de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e de toda injustiça.
E quando nós confessamos e deixamos o nosso pecado, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Não é só viver confessando, mas é confessar e deixar. Abandonar o pecado, se revestir do novo homem. Se revestir do novo homem que já é semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E uma outra consideração que eu quero fazer com os irmãos. Como encontrar restauração para as nossas vidas? Talvez você entrou por essas portas nessa noite e você reconhece que você tem vivido uma vida de pecado. Que você tem transgredido as leis de Deus, que você está afrontando a Deus dia após dia, porque você não está cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. E talvez você possa estar se perguntando, então tem solução para mim? Tem. Em Cristo Jesus nós podemos encontrar a restauração das nossas almas e do nosso coração. Então, como encontrar essa restauração? Os pecados do homem só podem ser removidos por meio da morte sacrificial e substitutiva de Jesus Cristo. A morte de Cristo, ela não apenas pagou o preço do nosso pecado, mas através da morte de Cristo, Ele nos aceita como pecadores que éramos. Cristo nos aceita junto a Ele. E o Senhor Deus nos adota como filhos. E nós nos tornamos irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo. Somente através da obra de Cristo, você pode ser feito filho de Deus. E todo o poder do pecado que havia sobre a sua vida, ele será lançado por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele subsistindo em forma de homem, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado algum. Então esse mesmo Cristo que não pecou, quando nós nos submetemos à sua vontade, nos entregamos a Ele, Ele tem poder suficiente para mortificar o pecado nas nossas vidas. Ele tem poder suficiente para trazer a restauração que nós precisamos no nosso coração. Que a cada dia nós possamos, diante do Senhor, abrir o nosso coração e nos derramar diante de Deus. E nos lembrarmos que nós temos motivos de sobra para desejarmos viver uma vida pura, íntegra e reta que agrada ao Senhor. Nós temos motivos de sobra para obedecermos aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Quão grande amor o Senhor tem nos demonstrado dia após dia nas nossas vidas. E porque nós amamos a Deus, nós precisamos demonstrar esse amor agindo como Cristo agiu neste mundo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso padrão. E se nós fizermos isso, a nossa igreja será uma igreja forte. Forte espiritualmente falando. Nossa igreja será uma igreja que resiste ao diabo. Que quando o diabo se levanta para vir contra nós, estamos todos atentos, vigilantes. É assim que nós precisamos ser, espiritualmente fortes, para que o diabo não se levante contra a igreja do Senhor e venha nos destruir. Para que nós não nos enfraqueçamos na nossa fé. Nós precisamos viver essa vida, uma vida que agrada a Deus. E assim nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus dia após dia, e é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque verdadeiramente a Tua palavra é viva e eficaz. Ela continua falando conosco até os dias de hoje, Deus. E nós te louvamos por isso. Pelas Tuas verdades, pelos Teus escritos, pelas Tuas leis. A Tua lei que é boa, que restaura as nossas vidas, que nos fortalece, que nos leva mais para perto de Ti, ó Pai. Nos ajuda a cumprir aquilo que a Tua palavra nos ordena a fazer, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a sermos obedientes.
Coloca no nosso coração, Pai, a convicção de que temos motivos suficientes para viver uma vida pura e que agrada ao Senhor. Que nós não venhamos amar ao Senhor apenas da boca para fora, mas que nós possamos demonstrar com as nossas vidas, com as nossas atitudes, que nós te amamos, sendo diferentes, ó Pai, das pessoas deste mundo, obedecendo a Tua palavra, te honrando, nos preocupando se estamos agradando ao Senhor com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com a nossa vida, ó Pai. Faz isso nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos nos achegar diante do Senhor e sermos agradáveis a Ti, ó Pai. Que a cada dia que nós entregarmos a nossa vida como um sacrifício puro, santo e agradável diante do Senhor, nós possamos, ó Pai, sentir que o Senhor tem nos recebido como oferta diante do Teu altar. Nós Te louvamos, ó Pai, por tão grande amor, pela graça e a misericórdia que é derramada sobre nós a cada dia e nos faz nos manter de pé até o dia de Cristo Jesus, que nós ansiamos, o dia em que nós seremos semelhante a Ti. Nos ajuda a perseverar, Senhor, nessa caminhada que não é fácil, mas sabemos que o Senhor está conosco e o Senhor nos ajuda nessa caminhada. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, possa falar aos corações daqueles que ainda não Te servem, aqueles que estão fracos espiritualmente, daqueles que precisam renovar a aliança contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala aos corações. Que o Teu Espírito Santo possa convencê-los do pecado deles. E que eles se coloquem diante do Teu altar, com um coração desejoso de Te obedecer e Te servir. Para que eles não andem mais segundo a obra das trevas, Senhor, fazendo a obra das trevas, segundo o desejo do maligno, mas que eles desejem andar segundo a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que quando nós obedecemos e honramos, só traz bênçãos para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, e nos abençoa em nome de Jesus. É o que nós oramos nessa noite, agradecidos. Amém.